Eu tenho 32 anos e tudo que eu vou te falar nesse vídeo eu gostaria de ter ouvido há pelo menos 10 anos atrás. Eu não sei quantos anos que você tem, mas se você quer mudar de vida, você tem que começar agora. Porque uma das coisas que mais dói é você perceber o quanto tempo você perdeu vivendo com medo. Hoje eu entendo que eu não precisava estar pronta, mas eu precisava começar. E talvez isso seja algo que esteja te prendendo. Você quer fazer algo, você quer se desenvolver em alguma área, mas você tem medo. Medo de não dar certo, medo de perder tempo, e aí você fica travada e não consegue agir. Então, não espere estar pronta, não espere o momento perfeito. Seja o que for que você quiser fazer, o momento é agora, não espere estar pronta. Talvez você tenha menos de 30 anos. Como eu estou falando, se eu tivesse descoberto isso há 10 anos atrás, por exemplo, se eu tivesse criado um canal há 10 anos atrás, mesmo com medo, mesmo sem estar pronta, onde é que eu estaria hoje? Se você fizer aquilo que você está com vontade de fazer hoje, mas você não faz por não estar pronta, onde é que você vai estar daqui 10 anos, se isso der certo? E se não der certo, você ainda tem tempo de errar, de acertar. Eu sei que às vezes dá sim medo, medo de começar algo novo, medo de começar um empreendimento novo, uma faculdade nova, e muitas vezes a gente quer a segurança do estar pronta, a certeza de que vai dar tudo certo, mas essa é uma certeza que ninguém tem. Então comece mesmo sem estar pronta, não deixa a procrastinação ela te vencer. Por quê? Porque o quanto cedo você começar, mais tempo você vai ter de consertar algum erro seu. E por que eu falo isso? Porque enquanto eu estava duvidando de mim, enquanto eu estava esperando o momento perfeito, pessoas que começaram com medo, que começaram sem estar prontas, elas já estavam tendo a vida transformada através das atitudes delas. Então, eu penso assim, se eu tivesse começado há 10 anos atrás, se eu tivesse começado com 20 anos, se eu tivesse começado a estudar sobre o YouTube com 20 anos, se eu tivesse tido coragem de criar meu canal com 20 anos, se eu tivesse estudado sobre investimentos e ter começado a investir há 10 anos atrás, qual o meu patrimônio hoje? Entende que toda a sua decisão ela vai gerar um resultado na sua vida? Seja ele positivo ou seja negativo. E muitas vezes o fato de você ficar parada é um ponto muito negativo para o seu futuro. Então haja, dê um primeiro passo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja simplesmente estudar, simplesmente ler um livro. E isso pode impactar o seu futuro de uma tal forma que você não tem noção. E por que eu te falo isso? Porque o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Se você agir, o tempo vai passar. Mas a diferença é que se você agir, o tempo vai passar e lá na frente você vai ter um resultado. Enquanto que, se você ficar parado esperando o momento perfeito, o tempo também vai estar passando. A diferença é que lá na frente você não vai ter agido e aquilo que poderia ter dado certo simplesmente não saiu do papel. Então, uma das coisas que eu gostaria de ter aprendido antes, há 10 anos atrás, por exemplo, é não ficar esperando a aprovação de ninguém. E nem apoio, não ficar esperando apoio e nem aprovação de ninguém. Porque entenda uma coisa, quando você decidir mudar de vida, a maioria das pessoas, principalmente as mais próximas, elas vão dizer que não é para você. Elas não vão te apoiar, elas vão falar que é loucura, principalmente dependendo do que você deseja fazer. As pessoas elas não vão te apoiar. Então, não espere apoio de ninguém. Ninguém vai te aplaudir por você querer mudar de vida. E se eu tivesse entendido isso antes, a minha vida hoje ela seria diferente. Segunda coisa, não tenha preguiça de aprender. Não tenha preguiça de aprender sobre o que você gosta de aprender, sobre em qual área você quer crescer, sobre qual área você quer desenvolver na sua vida. Tire um tempo e estude sobre isso, porque o aprendizado ele te leva longe. E por que eu digo isso? Porque eu fiquei muito tempo, perdendo tempo aqui no YouTube, querendo criar canais sem o menor aprendizado.
sem estudar sobre o assunto. E eu só consegui monetizar o meu primeiro canal depois que eu fiz um curso, depois que eu apliquei esse curso. Então, olha a diferença. Eu fiquei vários anos tentando fazer as coisas do meu jeito, da forma que eu queria, que eu achava que era certo, e perdi muito tempo. Enquanto eu investi um pouco em um bom curso, apliquei o que eu aprendi e já tive os resultados. Então, não tenha preguiça de aprender. Outra coisa que eu entendi e que eu gostaria de ter aprendido antes também, é que não existe momento perfeito para você mudar de vida, para você querer melhorar de vida. E outra, se você não arregaçar as mangas e não partir para cima, ninguém vai fazer isso por você. Então não fique esperando o momento perfeito. Use a sua maior dificuldade como seu trampolim. Coloque isso como objetivo. Talvez hoje você esteja no fundo do poço. Então use isso como trampolim. Não, eu vou sair desse lugar. E isso daqui vai ser o meu impulso. E assim, talvez hoje você esteja em uma idade onde se ouve muito que é para você não ter pressa, que você tem tempo de errar. Mas entenda uma coisa, o quanto antes você começar, mais cedo você vai ter resultados. E sim, todos nós temos a oportunidade de errar, mas esses erros custam caro. Então, se permita errar, mas se permita errar tentando. Não espere você se arrepender de ter tentado, de ter começado algo. Se você quer trabalhar com a internet, entenda uma coisa. A internet, ela favorece quem aparece, não quem espera. Talvez você esteja esperando o momento perfeito, a condição perfeita, o cenário perfeito. Mas se você aparecer, eu te garanto que vai gerar mais resultados do que você estar aí parada esperando esse momento perfeito que não existe. Talvez Deus esteja esperando você parar de pedir coragem e agir mesmo com medo. Lembra como foi com Gideão? Gideão estava com medo, mas mesmo assim ele obedeceu à voz de Deus. E talvez esse vídeo seja o sinal que você estava esperando. Agora me conta aqui, você tem mais de 30 anos? Qual conselho você daria para quem tem 20 anos? Qual conselho que você gostaria de ter ouvido com os seus 20 anos? E se você tem 20 anos, qual desses conselhos faz sentido para você? Comenta aqui embaixo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal porque aqui a gente tem vídeo novo toda semana. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!